Então, vamos começar a ver aplicações de tudo o que a gente viu e falou sobre vetores. Na figura abaixo, as forças que atuam no ponto O têm módulos F1 7 raiz de 2, F2 6 raiz de 2 e F3 8. Determine o módulo da força resultante. Vamos fazer a origem aqui dos vetores coincidir com a origem do sistema coordenado, né? Sistema XY aqui. E com isso a gente percebe que a gente tem aqui o eixo X para cá e aqui o eixo Y. Aqui nós teremos duas componentes do vetor F1. Portanto, o vetor F1 terá componentes iguais. A hipotenusa aqui é o módulo de F1, 7 raiz de 2, então 7 raiz de 2 vezes o cosseno de π sobre 4, que é o ângulo de 45 graus. E aqui, em y, nós teremos 7 raiz de 2 vezes o seno de π sobre 4. Logo, aqui, as componentes do vetor F1, então, serão 7 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2 e 7 raiz de 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Então, as componentes do vetor F1 serão raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, portanto, 7, e aqui vai dar a mesma coisa, 7 também. Essas são as componentes do vetor F1. Então eu vou aqui, de novo, fazer a mesma coisa com F2, né? A gente sabe que a projeção sobre o eixo X me dá o cosseno e a projeção sobre o eixo Y me dá o seno. Já o vetor F2, a gente vai ter que usar esse ângulo aqui, né? E esse ângulo aqui é o ângulo 3π sobre 4, ou 135 graus, né? É 90 mais 45. Então, as coordenadas serão 6 raiz de 2, o módulo de F2, vezes o cosseno de 3π sobre 4. E 6 raiz de 2 vezes o seno de 3π sobre 4. Aqui nós temos 6 raiz de 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2, porque esse arco tem cosseno negativo. E 6 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, porque o seno dele é positivo. Logo, as componentes de F2 têm coordenadas menos 6, aqui, eu posso fazer essa simplificação, e 6, né? Pelo mesmo motivo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, sobre 2 dá 1. Já o vetor F3 tem coordenadas menos 8 e 0, né? Aqui, o módulo dele é 8. Esse arco aqui é 180 e, portanto, o cosseno de 180 é menos 1. 8 vezes menos 1, menos 8, né? E aqui o seno é 0. Então, o vetor resultante é a soma do vetor F1 com o vetor F2 com o vetor F3, ou seja, as componentes 7 e 7, mais menos 6 e 6, mais menos 8 e 0. Ou seja, as coordenadas do vetor resultante serão 7 menos 14 menos 7. 7 mais 6, 13, mais 0, 13. Aqui estão as coordenadas da resultante. Para determinar o módulo, basta a gente fazer, o módulo de R será a raiz quadrada de menos 7 ao quadrado mais 13 ao quadrado. Ou seja, a raiz de 49 mais 169.
ou seja, a raiz quadrada de 218. Esse é o módulo da força resultante. Uma placa de massa 100 kg está pendurada por 2 cabos, conforme vemos na figura. Determine o módulo da força de tração de cada cabo. Aqui as forças de tração são F2 e F1, né? Então, aqui ó, eu vou fazer coincidir com esse ponto a origem dos eixos coordenados x, y, né? Então, eu vou fazer coincidir aqui esse ponto com a origem desses dois eixos, aqui o eixo y e aqui o eixo x, fazendo que eles coincidam, né, com esse ponto, para que a origem dos vetores esteja na origem dos eixos coordenados, né? Aqui, ó, eu vou fazer a força-peso virada para baixo, aqui, ó, o vetor força-peso virado aqui para baixo, coincidindo aqui com o eixo y virado para baixo. Muito bem, aqui o eixo y e aqui o eixo x. Aqui nós temos as projeções, né? As projeções de F2 e F1, são as projeções aqui. Esse ângulo aqui é 45 graus, esse daqui é 30 graus e, portanto, esse ângulo aqui ó, é 150 graus. 90 mais 60. Muito bem. Portanto, o vetor F1 terá as seguintes componentes. O módulo de F1 vezes o cosseno do ângulo de 150 graus, ó, a partir da origem, isso aqui é 150 graus, ou seja, 5π sobre 6, e o módulo de F1 vezes o seno de 5π sobre 6. Logo, F1 terá componentes o módulo de F1 vezes o cosseno de 5π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 2, né? É negativo, ó, no segundo quadrante. E aqui eu tenho o módulo de F1 vezes meio, porque o seno de 5π sobre 2 é 1 sobre 2. Então, ó, o vetor F1 tem coordenadas menos raiz de 3 sobre 2 vezes o módulo de F1 e o módulo de F1 dividido por 2. Vamos para o vetor F2, né? F2 terá coordenadas o módulo de F2 vezes o cosseno de π sobre 4, ó, esse arco aqui é de π sobre 4, equivalente a 45 graus, então π sobre 4, e o módulo de F2 vezes o seno de π sobre 4. Bom, tanto o seno quanto o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho raiz de 2 sobre 2 vezes o módulo de F2 e raiz de 2 sobre 2 vezes o módulo de F2. E o peso, né? Bom, o módulo do peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, ou seja, 100 vezes 9,8, 980 newtons. É aqui o módulo da força-peso. Então, o vetor força-peso tem componentes o módulo da força-peso vezes o cosseno. Esse cosseno aqui da força-peso é o cosseno de 270, ou seja, 3π sobre 2, e o módulo da força-peso vezes o seno, né, de 3π sobre 2. Nós sabemos que o cosseno de π sobre 2 é zero. Então, aqui nós teremos zero. E aqui o seno de 3π sobre 2 é negativo, menos 1, né? Então, menos 980. Vamos apagar aqui para ficar mais tranquilo, para dar espaço aqui no próximo slide. Bom, então, o que nós temos que fazer agora é encontrar resultante, né? O vetor resultante, então, será F1 mais F2 mais o vetor peso, né? Então, a resultante será, vamos lá, o vetor F1 nós vimos que tem coordenadas menos raiz de 3 sobre 2 vezes o módulo de F1 e módulo de F1 sobre 2, mais as coordenadas do F2, que é raiz de 2 sobre 2 vezes o módulo de F2
e raiz de 2 sobre 2 vezes o módulo de F2, mais o vetor peso, que tem coordenadas 0 e menos 980. Ora, mas para que a placa esteja em equilíbrio, isso tem que ser igual ao vetor nulo, né? 0, 0. Ou seja, a resultante tem que ser 0 para que não haja movimento da placa. Então, eu vou reescrever isso da seguinte forma. Menos raiz de 3 sobre 2 vezes o módulo de F1 somado com raiz de 2 sobre 2 vezes o módulo de F2, isso será igual a 0. Estou somando as coordenadas x e igualando a 0. Vou agora somar as coordenadas y, né? O módulo de F1 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes o módulo de F2 é igual a 980. Aqui eu somei as coordenadas y, igualei a 0, mas passei o menos 980 para o outro lado da igualdade. Isso é um sistema de equações, né? Eu posso multiplicar esse sistema todo por 2, e aí eu terei menos raiz de 3 vezes o módulo de F1, mais a raiz de 2 vezes o módulo de F2, igual a 0, e o módulo de F1 mais raiz de 2 vezes o módulo de F2 igual a 1960. Muito bem. Eu posso aqui multiplicar essa equação de cima por menos 1 também, né? Para eu poder resolver aqui usando o método da adição. Então, raiz de 3 vezes o módulo de F1 menos raiz de 2 vezes o módulo de F2 é igual a 0. E o módulo de F1 mais a raiz de 2 vezes o módulo de F2 é igual a 1960, né? Mais uma vez, para nos abrir espaço, né, passei o sistema aqui para cima. Somando as duas equações, o que é que nós vamos ter? A raiz de 3 mais 1 vezes o módulo de F1. Estou somando aqui as duas equações, né? Isso será igual a 1960, porque esses termos aqui se anulam, né? Então, o módulo de F1 será 1960 dividido pela raiz de 3 mais 1, que racionalizado vai me dar 980 vezes a raiz de 3 menos 1, newtons, né? Aqui, ó, é só multiplicar o denominador pela raiz de 3 menos 1 e fazer o mesmo com o numerador, né? A mesma coisa. Vamos obter esse resultado. Bom, então eu posso agora colocar esse resultado em qualquer uma das duas equações. Vamos colocar aqui na de baixo. Ó. Eu vou obter, então, 980 vezes raiz de 3 menos 1, é o módulo de F1, mais a raiz de 2 vezes o módulo de F2, isso é igual a 1960. Ou seja, a raiz de 2 vezes o módulo de F2 será igual a 1960 menos 980 vezes raiz de 3 menos 1. Portanto, eu posso reescrever isso da seguinte forma. O módulo de F2 é igual, eu vou colocar 980 aqui em evidência, me sobra então 2 menos a raiz de 3 menos 1, dividido pela raiz de 2, né? Ou seja, eu vou obter aqui 980 vezes esse sinal troca esses sinais, né? Então, nós vamos ter 3 menos a raiz de 3 dividido pela raiz de 2. Racionalizando esse resultado, basta multiplicar aqui pela raiz de 2 e aqui em cima também, nós vamos obter o seguinte resultado. 490 raiz de 2 vezes 3 menos raiz de 3 newtons. Esse é o módulo da força F2. Sendo assim, encontramos então as trações no fio F1 e F2.